Viva, seja bem-vindo à emissão do Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a versão televisiva no Porto Canal do programa Grandes Adeptos, um clássico da rádio portuguesa com emissão semanal na Antena 1, emissão regular à segunda-feira, às 7 da tarde. Nesta emissão do Grandes Adeptos vamos olhar os desafios da semana do Futebol Clube do Porto. A equipa regressou à Liga dos Campeões e impôs a primeira derrota nesta época aos espanhóis do Málaga, vantagem por 1-0, com um golo de João Moutinho para já a ditar essa diferença positiva a favor do Futebol Clube do Porto na eliminatória dos 16avos da Liga dos Campeões. Na Liga Nacional, o Futebol Clube do Porto manteve a liderança, ganhou ao Beira-Mar por 2-0 e inclusive aumentou a diferença de golos em relação ao Benfica, marcou 2, o Benfica marcou 1, o Futebol Clube do Porto sai da 19ª jornada com mais um golo na diferença de golos em relação ao Benfica, que vai ditando para já quem está em primeiro e quem está em segundo. Sai então da 19ª jornada com mais um golo marcado, acrescenta um golo na relação de golos com a equipa do Benfica. Nesta emissão do Grandes Adeptos, o Miguel Guedes defende o Futebol Clube do Porto, o grande adepto simpatizante do Futebol Clube do Porto. Olá Miguel, viva. Olá, viva. Temos uma agenda com 2 jogos em que o Futebol Clube do Porto ganhou, marcou 3 golos, não sofreu nenhum, obviamente para assinalar o regresso das equipas portuguesas, Porto e Benfica, às competições europeias, mas o jogo que está em cima da mesa é o da 20ª jornada frente ao Rio Ave, uma das 4 equipas que roubou pontos ao Futebol Clube do Porto nesta Liga Portuguesa de Futebol, ainda na primeira volta, na 5ª jornada, um empate 2-2 em Vila do Conde, e para isso trazemos à emissão um convidado, sócio e adepto do adversário do Futebol Clube do Porto, o Rio Ave. O nosso convidado é o Carlos Brito, mais de 400 jogos realizados na Liga Portuguesa, treinando clubes como, sobretudo, o Rio Ave, mas também o Nacional, o Leixões, o Estrela da Amadora e o Boa Vista. O Carlos Brito ganhou um título de campeão da 2ª Divisão no comando do Rio Ave. Em 3 momentos distintos, totalizou 12 épocas a treinar a equipa do Rio Ave, como adjunto e como treinador principal, e frente ao Futebol Clube do Porto tem também registros positivos, porque ganhou o único jogo que o Rio Ave ganhou em casa frente ao Futebol Clube do Porto, e empatou também algumas vezes. Sem dúvida que os jogos entre Rio Ave e Futebol Clube do Porto, imagino que lhe deixem uma boa memória. Sim, muito boa noite e muito obrigado pelo convite do Porto Canal para estar frente a frente perante tal figura, no bom sentido, permite-me a expressão. Obviamente que são sempre jogos com os grandes, quer se queira, quer não. Marcam sempre a vida de um treinador para o positivo ou para o negativo, depende da perspectiva. No seu caso, em algumas vezes, essa marca que ficou foi positiva. Sim, e negativa também, obviamente. Agora estamos a falar de uma equipa que joga eventualmente 10 vezes com o Rio Ave, ou com o Carlos Brito ou sem Carlos Brito, joga 10 vezes com o Rio Ave, se calhar ganha 8 e empata 2, não é? Se é como diz a história, porque eu também não consigo visualizar, para essa expressão toda, sendo a única vitória. Já tivemos a um passo, uma outra vez ali Em casa, em jogos da Liga, o Rio Ave tem uma vitória frente ao Futebol Clube do Porto e foi consigo, isso é um facto. E tem uma fora... Mourinho, Carlos, não é no qualquer. E é verdade. Mas tem também o Rio Ave tem uma vitória que eu lembro-me, não estava no Rio Ave, mas lembro-me que foi o Figueiredo que marcou no Estado das Antas. Sim, nós também já tivemos no antigo Estado das Antas. E tivemos lá um resultado 2-2, que foi a primeira época que eu tomo conta, se quiserem assim, a primeira versão da equipa, que estávamos de todo condenados, como é óbvio, não é? Quer dizer, ou não estávamos, quer dizer, mas passa a expressão, estaríamos já condenados e de facto não me acredito que aconteça uma coisa igual, quer dizer, a não ser que seja uma coisa que já seja destinada novamente, mas não acredito, porque de facto os poucos pontos permitiam que muito mais que o Rio Ave já descesse de divisão do que propriamente o contrário. Mas fomos lá empatar 2-2 e eu lembro-me de um jogo que foi no Estado das Antas, muita gente. Eu tinha um colega que tinha sido meu colega de equipa, o Martins, hoje o jogo está a treinar o Cesarense, boa gente também, e é engraçado que ele escardino nato, porque o pé direito dele de facto era mesmo, como se costuma dizer, para subir o elétrico. Hoje já não é o elétrico, é o metro, mas na altura era para o elétrico. E ele faz um golo
logo após passar o meio-campo, faz um golo de pé direito extraordinário. Por acaso era bom encontrar essas imagens para vocês perceberem que tudo correu de feição. E eu hoje sinto muito mais treinador do que era nessa altura. Portanto, acho que as coisas correram como tinham que correr, sinceramente. O Carlos Brito vai ajudar-nos a projetar o desafio entre o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave na 20ª jornada da Primeira Liga. Vamos também recordar o desafio da primeira volta, em que Porto e Rio Ave empataram a 2 golos, mas comecemos pelos jogos que marcam a semana do Futebol Clube do Porto, Miguel, e primeiro da Liga dos Campeões. Que vitória é esta do Futebol Clube do Porto? Uma vitória por 1-0, com uma exibição bastante bem conseguida. Pode parecer uma vitória escassa, mas apesar de tudo, não só é preciosa porque é por 1-0, mas é também a primeira vez que o Málaga perde nesta temporada da Liga dos Campeões. E, portanto, isso não parece que seja um facto menor. Não, precisamente porque o Málaga na fase de grupos tem uma fase de grupos muito interessante. Tem 3 vitórias, tem 3 empates, mas teve um grupo com Milão, Anderlecht e Zenit, e consegue não perder, e a verdade é que acaba à frente. Claro, nomeadamente do Milão, que bate o pé ao Barcelona neste momento na eliminatória. Precisamente. O Málaga é uma equipa que nesta altura está em 4º lugar no Campeonato Espanhol, na Liga Espanhola, tem jogadores extraordinários, enfim, a revelação do Isco, que já vem um pouco da época passada, mas teve agora o reforço do Júlio Batista, uma força da natureza, um Antunes que se adaptou muitíssimo bem e pegou quase de caras a defesa lateral, tem uma dupla de centrais muitíssimo rotinada, tem um guarda-redes interessante, o Willy, e a verdade é que tem o Saviola mais ou menos usado, mas tem uma equipa que era perfeitamente capaz de lutar, não digo pelo título em Portugal, porque uma equipa que luta pelo título em Portugal não iria jogar ao Dragão como o Málaga veio jogar ao Dragão. Eu não esperava este Málaga, confesso. Obviamente que esperava um Málaga consistente, mas que assumisse um pouco mais o risco. Obviamente que eu não critico, nunca critiquei, nem faz parte do meu estilo, nem da minha forma de pensar, que equipas que têm argumentos menores se tenham que fazer fortes e, portanto, baterem-se com argumentos maiores do que aqueles que têm. Mas o Málaga tem mais argumentos do que aqueles que apresentam no Dragão. Portanto, eu acho que o Málaga veio aqui para empatar, para eventualmente marcar um golo num contra-ataque que nunca conseguiu urdir, na realidade. E fica a ideia de um Málaga que não se sabe exatamente qual é, porque eu acredito que o Málaga será diferente necessariamente no jogo da segunda mão. O Porto faz um jogo bloqueador. O Porto também não correu enormes riscos, faz um jogo muitíssimo consistente, mas não correu demasiados riscos e percebe-se, é importante não sofrer golos na primeira mão. Eu julgo que o Porto estará destinado a marcar 1 ou 2 golos, acredito, sinceramente, em Málaga. É um resultado que, parecendo curto para o jogo do Porto, que foi dominador, avassalador, controlador, bloqueador, sobretudo, de tudo o que o Málaga podia fazer do meio campo para a frente, fica esse sabor amargo. Podiam ser 2 ou 3-0, é verdade. Mas é um resultado, realisticamente, vendo na prática, é um resultado muito importante e que penso que nos pode dar, que nos reforça as hipóteses de passarmos estes 8avos de final. Carlos, foi um regresso positivo do Futebol Clube do Porto à competição europeia? Sem dúvida. Eu complementando um bocadinho aquilo que disse e bem o Miguel, eu diria que o Málaga veio minimizar os estragos. Minimizou, contava obviamente, eu julgo que quem está atento contaria com o Málaga, embora eu julgo também que, na minha perspectiva, o Porto faz um grande jogo. O Porto já teve aqui jogos a ganhar 4 e 5 e... É que não foi tão feliz, tão avassalador, na minha perspectiva. Porque a exibição do Futebol Clube do Porto não é só o domínio. Para mim não é muito importante o Futebol Clube do Porto ter tido 62% de posse de bola. Não é o mais importante. É a forma como ele conseguiu essa posse de bola, mas através de uma dinâmica de jogo que para mim vale mais do que a própria posse de bola. Não sei se estão a fazer entender, no sentido de... Eu julgo que o Málaga também não fez muito mais. Essa surpresa se calhar é um bocadinho evidente em relação àquilo que o Málaga tem vindo a fazer e aquilo que tem feito no Campeonato Espanhol, mas julgo que se não fez mais, o Futebol Clube do Porto foi muito, e entre aspas, culpado em relação a isso. Quer dizer, eu não julgo que foi só a postura de um próprio Málaga, foi o Futebol Clube do Porto que obrigou o Málaga a também a ter uma postura dessas.
Eu lembro que eu, portanto, já não vi há uns tempos o Futebol Clube do Porto a fazer um pressing já tão alto. Agora usa-se muita palavra, mas pronto, para não estar a dividir aquilo o campo em terços, mas pronto, no primeiro terço ou no último, como queiram, mas como a palavra está mais na moda, um pressing mais alto. Porque se o Porto não permitiu veleidades ofensivas ao Málaga foi pela postura que teve. Portanto, não foi porque o Málaga tivesse conseguido fazer, mas as coisas não... Ou porque o passo foi mal feito, ou porque... Foi sempre, na minha perspectiva, o Futebol Clube do Porto que 90% das vezes cortou a iniciativa. Ganhou a primeira bola. Ganhava sistematicamente a primeira bola. E quando não ganhava a primeira, ganhava a segunda. E o que às vezes, não se ganhando a primeira, muito importante, às vezes... Quando se opta por uma postura dessas, quando a estratégia, porque às vezes confunde-se um bocado aquilo que é o modelo da equipa e o que é a estratégia. A estratégia, da minha perspectiva, pode mudar de jogo para jogo. Cada equipa tem a sua identidade. Agora, a estratégia, eu vou jogar contra uma determinada equipa, eu vou-lhe tentar, naquilo que ela, na minha perspectiva, tem de menos bom, tentar tirar dividendos disso. E, consequentemente, o contrário daquilo que ela tem de bom, eu também tentar contrariar isso mesmo. Eu julgo que o grande mérito, não é o grande mérito, não é só esse, mas o Vítor Pereira, de facto, fez uma leitura excelente aliás, tem vindo a fazer. Na minha perspectiva, não se tem, mas obviamente, quer dizer, costuma dizer que não se consegue agradar a toda a gente. Mas ele tem sido, na minha perspectiva, um bocado injustiçado daquilo. O Futebol do Porto tem tido... mesmo em relação à época atrasada, e estas lesões todas têm acontecido, para o Futebol do Porto, que vive muito dos alas, e não é de agora, e essencialmente dos alas, quando não é só os laterais, os laterais sempre assim foi, mas os alas, do ala esquerdo e o ala direito, não necessariamente se que eles tenham um ala esquerdo ou um ala direito de pé direito. E os jogadores dessa posição têm estado mais limitados. Obviamente, não é? Quer dizer, mas é que o Futebol do Porto também vive muito disso. Agora, o Futebol Clube do Porto está com meio campo que, mesmo com o luxo que às vezes é compreensível, porque nós temos um jogo que nenhum portista, essencialmente, porque é do Porto que estamos a falar, que está à espera que o luxo tenha a dinâmica que hoje tem o João Moutinho. O João Moutinho, neste momento, para mim... Foi o melhor em campo para si? Não, ele para mim é o melhor médio do futebol atual. Para mim ele é o melhor médio. Poderia incluir aqui um ou outro... eventualmente até do próprio Barcelona, mas são jogadores diferentes. O João Moutinho, na minha perspectiva, encaixaria no Barcelona. Claro. Miguel foi o melhor em campo? Sim, sem dúvida. O João Moutinho, pelo que joga, pelo que faz jogar, pela crença que transmite e, sobretudo, porque me parece um jogador, como no Sporting, capaz de ocupar qualquer posicionamento no campo. Só que o que me parece é que no Sporting, por exemplo, eu via João Moutinho num vértice do losango, na altura de E isso era muito definido. Muito definido. Hoje Moutinho pode jogar e joga todo o jogo em qualquer dos lugares. E é absolutamente complementar com luz. E eu acho que a complementaridade é o segredo do futebol moderno. Há aqui uma questão que se começa neste momento a discutir, em função também do modo como o Jorge Jesus vai falando da presença do Benfica em diversas frentes, mas na Liga Europa e na Liga Nacional, sobretudo. Também o Futebol Clube do Porto introduz essa questão no discurso da gestão do esforço face à necessidade de estar bem, de não poder falhar na Liga Nacional e de ter a exigência, neste caso do Porto, dos jogos europeus, dos jogos como o que sucedeu esta semana frente ao Málaga. O Porto deve priorizar alguma das competições? Vamos ver, são competições diferentes. Eu tenho muita dificuldade em perceber o discurso de Jorge Jesus, que aliás é repetido, tem uma espécie de take 2 esta semana, com a declaração de que, no fundo, quem jogar mais na Liga Europa ou quem jogar mais nas competições europeias... Quem chegar mais longe nas competições europeias poderá comprometer o sucesso na Liga Nacional. Ora, parece-me com uma equipa com as ambições do Benfica, parece-me uma frase no mínimo arrojada e altamente questionável. Até porque o Benfica joga a Liga Europa. O Benfica vai jogar a Bayer Leverkusen com uma segunda equipa, uma equipa A-B, com imensas mudanças, exercendo a rotatividade, aliás, como era previsível, ganha, apesar de Jorge Jesus antecipadamente ter dito que não era a prioridade, ganha, e parece uma espécie de contraciclo. E depois joga com a equipa principal na Liga Nacional e ganha, enfim, com um lance muito duvidoso. E o Porto, que gestão é que deve fazer? Joga na Liga dos Campeões. Claro.
e a Liga dos Campeões, é impensável que o Porto jogasse na Liga dos Campeões como o Benfica jogou na Liga Europa, ou seja, poupando metade dos seus titulares do meio campo à frente. Seria impensável. Portanto, a Liga dos Campeões tem outra exigência. Obviamente que o Porto terá que fazer essa gestão de esforço se for longe, parece-me evidente, mas não passa pela cabeça, em nenhum momento, que no Porto, com a cultura de exigência do Porto, que o Porto possa abdicar, por um momento que seja, de ir mais longe na Liga dos Campeões, sacrificando em um jogo qualquer da Liga. Não, as coisas correm em paralelo. O Porto tem um plantel, tem um banco se calhar mais curto, ainda assim que o Benfica, mas parece-me ter um 11 mais consistente, mais rotinado e mais sólido. Daí que me pareça que a gestão de esforço do Porto terá que se fazer, obviamente, na Taça da Liga, se o Conselho de Justiça assim considerar, e pela ausência, infelizmente, da Taça de Portugal, onde aí sim a rotatividade de Vítor Pereira, a meu ver, correu mal. Bom, eu diria, ou apetece-me colocar uma questão que pode até ser alvo de reflexão em programas, nos programas seguintes, que Jorge Jesus não equacionou ainda um cenário, que é este: o das duas equipas irem longe, igualmente longe, serem igualmente bem-sucedidas nas competições europeias. Porque também pode acontecer isso. Também pode acontecer. Como é que se faz esta gestão, Carlos? Eu julgo que é o momento que a faz. Eu não me estou a ver a pensar num jogo que tenho em março, no final do jogo de março, a pensar a fazer uma gestão. Eu não estou a dizer que quem a faz, que faz mal. Quer dizer, eu não perspectivo hoje porque o futebol é momento. E cada vez mais é momento. E esse momento cada vez é mais curto. Porquê? Porque estamos a falar de duas equipas onde, a determinada altura da época, e conforme está o Porto e o Benfica neste momento, estão sujeitos a jogar, e quem estiver nas Taças da Liga e Taças de Portugal, portanto, estão sujeitos a jogar de 2 vezes por semana. Portanto, eu às vezes fico um bocadinho admirado quando na informação... O sucesso do Benfica frente ao Bayer Leverkusen implica, por exemplo, que o calendário se intensifique de tal modo que a equipa jogará 7 partidas em 22 dias. Nossa, mas eu não sei, quer dizer, mas aquilo que me perguntou é que se eu a perspectiva de fazer a gestão num tempo muito antecipado, quer dizer, no futebol não... Porque depende dos jogadores, se um treinador se apercebe que determinado jogador está a acusar ali algum cansaço, ou se é perfeitamente... Não admiraria nada que o Moutinho, um ou outro jogo, possa vir a pagar um bocadinho a fatura das exibições que ele está a fazer. Porque jogar bem o João Moutinho joga sempre. O que ele ainda está a acrescentar, e cada vez mais, é a dinâmica que imprime ao jogar bem. Porque jogar bem, eu às vezes acho uma certa piada aquelas estatísticas dos passes, que 90% dos passes, está bem, quer dizer, eu daqui para aqui, uma coisa é fazer um passe daqui para aqui, não é? Outra coisa é fazer um passe com um passe rotor, a minha visualização já limitada. Quer dizer, eu acho que uma coisa é uma coisa, costumo dizer isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eficácia, outra coisa é qualidade. Uma coisa é estatística. Mas isso é aquelas coisas estatísticas. Um médio que joga no Barcelona tem uma boa probabilidade de ter uma porcentagem de passes elevadíssima. Mas não me parece que corra muito. Pois, exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas como está muito apoiado, obviamente muitos dos passos são sempre mas o Barcelona jogou que é um caso de exceção. Sim, porque depois há a dinâmica porque eles imprimem a dinâmica quando a devem imprimir. Já repararam quantos remates faz à baliza o Barcelona fora da área? Ou no último terço, pronto, como quiserem. No último terço, quantos remates faz à baliza assim? A maioria dos golos é quase tudo feito ali entre a marca da grande penalidade. No interior da área. Se repararem. Sim. Porquê? Mas aquilo é um conceito que é muito difícil, sei lá. Eu acho que o Barcelona, hoje li numa notícia, acho que é o Xavi que vem a dizer que o Barcelona provavelmente é comparado aos Lakers eu poria o Chicago Bulls, embora os Lakers lembram, mas o Chicago Bulls porquê? Porque tinha lá um Michael Jordan, que era uma coisa, não é? Como o Barcelona tem um Messi. Claro. Quer dizer, é que o Barcelona não é só a ideologia que tem de jogo, não é? É que depois também tem ali um jogador que seguir, embora eu acho que o Iniesta
Sim, e os Xavi. Iniesta não faz aquilo que faz o Messi, mas... Sim, mas o Messi faz muito. Mas retomando a questão da gestão do esforço, consegue concordar com essa declaração de Jorge Jesus que se aplica no fundo às duas equipas? Ou seja, aquela que falhar nas competições europeias tem mais hipóteses de ser campeão nacional? Aqui quem sou eu e como sou treinador de futebol também, obviamente, mas também não está aqui qualquer tipo de intenção, de má intenção da minha parte. Acho que o Jorge Jesus terá que estar dentro das várias perspectivas que pode haver a disputa entre o Porto e o Benfica, colocou uma, não é? E uma que é, eventualmente, a equipa que sai mais cedo tem mais hipótese de ganhar. Eu não acho que assim seja. Eu não acho que assim seja. Repara, o Futebol Clube do Porto, na altura que ganha a Liga dos Campeões, que vai, também é campeão. Portanto, quer dizer, eu não mas pronto, eu também não gostaria de isolar essa opinião única e exclusivamente do Jorge Jesus, não é? Quer dizer, é uma possibilidade que também pode eventualmente. Pois, e de facto há outros cenários. Há outros cenários. Ele eventualmente terá colocado. Agora, se ele, como diz o Miguel, se eventualmente, como treinador de uma equipa como o Benfica, ou como o Benfica que aspira a ganhar tudo, poderá dizer isso ou não, isso já é outra questão da qual, bem óbvio, não me diz respeito, mas eventualmente é um cenário, como você diz, é um cenário dentro de muitos outros. Claro, não é o único. Parece-me que Jesus também, de alguma forma, este ano, tem uma noção da realidade mais clara. Eu acho que, de alguma forma, o espelho de Jorge Jesus quebrou um pouco. Aquela ideia do espelho omnipotente quebrou. Ele percebeu que há um denominador comum em grande parte das suas épocas, nomeadamente no Benfica, que aponta para um último terço do campeonato mais fraco. Mais fraco em termos físicos, em termos de não rotatividade. E se calhar os últimos jogos também levaram-no a refletir novamente. E eventualmente, desculpa, Miguel, poderá estar na mente dele o facto do meio-campo do Benfica ser... Peço desculpa de te interromper, portanto, mas quer dizer, com a saída dos jogadores do Xavi Garcia e do Witzel, obviamente que são dois jogadores que ali acrescentariam, para além da qualidade, outra capacidade atlética, física, que hoje o Jorge deixou de contar com o Matites, que era um jogador que andava lá. É que o Matites, às vezes eu também, não única exclusivamente em relação só a esse jogador, mas acho uma piada às vezes usar-se a oportunidade. Dar a oportunidade do jogador é quando se tem outros e abdica-se de um que está em condições para pôr outro. Agora, quando se não tem mais ninguém, não me parece que isso... Mas eu não falo isso em relação a Jorge Jesus, falo no global. Quer dizer, dar a oportunidade a quem, não é? Olhamos para o jogo com o Beira-Mar. Que impressões é que esse jogo deixou? Foi um jogo tranquilo. Que era importante porque sucedia a um empate, enfim, esdrúxulo frente ao Olhanense, que jogou com as suas armas, obviamente, mas que é verdade que causou moça, sobretudo, porque não permitiu ao Porto adiantar-se na Liga Nacional em relação ao Benfica. O jogo com o Beira-Mar é um jogo que é feito com uma primeira parte, enfim, com um tempo relativamente, com uma intensidade do jogo fraca. Mas duas notas, sobretudo, em relação a esse jogo, que já parece ir longe, mas que é o último jogo do campeonato. O regresso de Atsu, com um golo em estreia na Liga Nacional. No Porto, inclusivamente, o primeiro golo de Atsu, que o Carlos Brito conhece bem, na Liga Nacional. E também o primeiro jogo de Ismailov, a 90 minutos. O Ismailov não fazia um jogo a 90 minutos desde a derrota do Sporting com o Videoton para a Liga Europa, 3-0. Portanto, há cerca de 6 meses, faz um jogo, do meu ponto de vista, excepcional, pelo recorte técnico e tático que tem. Não é ainda um jogador que consiga decidir quando entra na área, vê-se que ainda lhe falta, porventura, não a sagacidade, mas a capacidade física para fazer a diferença. Para ir mais longe. Mas 90 minutos de pura classe. E um gol extraordinário também. Eu diria a lucidez física. Lucidez física, sim. Eu diria, acrescentando, não é que estejas a dizer mal, nem pouco mais ou menos, mas a lucidez física. Porque às vezes o físico é o corpo, o músculo não reage, mas a lucidez que depois nos dá aquela qualidade do passe, aquilo que falaste, dentro da grande área, aquele momento, porque ele é um jogador... tecnicamente acima da média. Sem dúvida. Eu julgo que ele, para prejuízo do Sporting também, obviamente, foi um jogador ali, foi uma pena,
estar ali um jogador daquela qualidade há tanto tempo a não render aquilo que ele efetivamente... O Carlos não está surpreendido com o facto de Ismailov estar a aparecer tão bem e a ganhar minutos de jogo progressivamente? Obviamente que eu não estou por detrás. Ele não ganhava minutos de jogo, mesmo quando entrava e parecia estar bem, nunca crescia. Mas isso, aquilo que passa cá fora, muitas vezes a gente não sabe aquilo que vai dentro. Já ouvi inúmeras opiniões em relação, e de gente responsável e que está lá dentro e que já esteve dentro do Sporting. Atenção que eu estou a falar enquanto profissional, que vou-me apercebendo, e não é de agora. Ou era por lesões, ou é por aquilo, e depois alguém já dizia que ele é que não queria nada com aquilo, quer dizer, portanto, eu julgo que haverá que se calhar um dia, eventualmente, há razões que se irá saber, se tiver que saber, obviamente. Sim, dizer, não há razões que desconhecemos, é isso obviamente, que está a eu julgo que há razões que o responsável tomar, eu julgo também tem que ser honesto numa perspectiva de que os responsáveis de Sporting certamente gostariam de ter tido o Ismailov a 100%, como é óbvio, não é? Agora, porque é que nunca esteve ou raramente esteve, isso aí, obviamente, que é um caso que é mais por dentro de portas do que propriamente por fora. Isso mesmo com o Málaga, o quarto jogo a titular. Portanto, eu não me lembro... Dessa série. Claro. Há um protagonista que o Miguel salientava neste jogo, que é o Atsu. O Carlos treinou no ano passado e ajudou a crescer, ajudou na formação de 2 jogadores jovens que estão neste momento no plantel principal do Futebol Clube do Porto, o Kelvin e o Atsu. Sim. O que é que nos pode dizer sobre esses jogadores? Eu do Kelvin, o conhecimento que tinha era mais através de vídeos, de jogos que ele tinha feito, obviamente. O Atsu já tinha um conhecimento, porque às vezes ia ver jogos do Porto e estava ali um jogador, e o Futebol Clube do Porto tinha efetivamente muitos clubes interessados neles dois. Para mim foi um privilégio, jogo para o Rio Ave, o Futebol Clube do Porto, e na altura foi suficientemente falado sobre isso, que o Futebol Clube do Porto deu a primazia, porque havia a perspectiva deles integrarem, foi quase até a última, não é? Eles foi quase a época a começar e eles vieram para o Rio Ave. O Atsu ligeiramente diferente em relação ao Kelvin. Porquê? Gostava de ouvir sobre isso, até porque o Atsu neste momento tem mais preponderância no plantel, ou seja, começa a ganhar o seu lugar e o Kelvin ainda não está. Atenção que o Kelvin acaba por ir para Portugal, o Kelvin era júnior. É um menino, o Kelvin é um menino, e eu não estou a dizer isso no mau sentido, é um menino ainda a crescer. O Atsu parece-me mais maduro já, para a idade que tem, um jogador mais dinâmico, mais rápido. Obviamente que o Kelvin tem situações que, quando engatar no jogo, de facto vai. Agora, se calhar vai ter que esperar um bocadinho mais essa margem de manobra, se calhar, embora ele já vai tendo. O Vitor Pereira tem-lhe dado, ou seja, parece que não, mas dentro de um plantel de Futebol Clube do Porto, eu julgo que o que estará a faltar ao Kelvin é, num jogo, marcar um golo, noutro jogo, marcar, fazer uma jogada, uma assistência, para que ele também, porque eu quando digo que se trata de um menino, conheço, quer dizer, é um menino que também desanima um bocadinho, e agora, ele já sabe, eu já lhe dizia isso, fazer parte do plantel do Futebol Clube do Porto é uma coisa... É uma dificuldade tremenda. Mas o Atsu já é um jogador com outra capacidade, já mais maduro, mais forte, atleticamente, porque às vezes as pessoas confundem com o fisicamente e o atleticamente. É atleticamente e fisicamente mais forte do que... Esse mais forte não quer dizer que seja melhor, mas era nas características que tem. É mais rápido, o Atsu é capaz de jogar a bola em profundidade e é muito mais rápido do que eu. Eu julgo que o Atsu que está a faltar, e às vezes evidência, embora ele já tenha melhorado, por exemplo, ele ontem tem um passe, apanha já na parte... Depois de ele ter entrado já na parte final, ele tinha uma jogada que vai à linha do lado esquerdo e que dá bem para trás para o Jackson. O Jackson está um passo ligeiramente atrás, ou então a bola é que vai ligeiramente, ou o Jackson também não se terá percebido que ele fosse dar a bola para ali. Exato. Nós tentávamos isso, ele sabia como é que a gente devia, se fosse à linha, o que é que deveria fazer. Portanto, eu julgo que o Atsu evoluiu muito em relação àquilo no Rio Ave. Ele depois teve uma fase menos boa, mas estávamos a falar de miúdo também, que tinha acabado de subir dos Júniors, apanha uma equipa de primeira divisão e que não tem a capacidade necessariamente do Futebol Clube do Porto para lhe dar também essa vantagem de, muitas das vezes, não ter a necessidade de descer mais no terreno. É que uma coisa é o Atsu ter que vir já no primeiro terço junto à defesa, mais vezes, e outra coisa é não ter que vir tantas vezes desgastar-se no Futebol Clube do Porto. Portanto, mas ele, esse cariz tático, ele também tem, não tenho dúvida nenhuma. Miguel, algum dado
Sim, eu acho que o Carlos resumiu muitíssimo bem o que são estes dois jogadores, treinou-os, formou-os, mudou-os de alguma forma também no 4-3-3 que usava. Há bocado falaste, peço desculpa, por causa dos losanglos. Há uns anos começou-se a usar a moda dos losanglos. Eu nunca mudei, sempre 4-3-3 na minha vida. 4-3-3. No Dragão, no Alvalade e tudo lá. E também terá sido uma das razões porque o Porto coloca os jogadores no Rio Ave. Provavelmente, não é? Mas aí, provavelmente, não é? Se calhar, sistema é importante treinar esse modelo de jogo. Mas é um sistema, mas se vocês repararem há uns anos atrás, eram poucas as equipas que não jogavam em losango. Sim. Muito poucas as equipas e foi-se abandonando. E se repararem agora, não vi nenhuma equipa a jogar em losango. Não vê nenhuma. Podem inverter o vértice do meio campo, mas não mete 4 jogadores como faziam antigamente. O Atsu parece-me um jogador mais evoluído, com mais profundidade, mais rápido, atleticamente mais forte, como dizia o Carlos. É um africano. Precisamente. E o Kelvin é um brasileiro. Bem. E o Atsu parece-me um jogador mais próximo do Varela, digamos assim. Um jogador com mais profundidade, que ainda não tem a capacidade de decisão no último passe, daí o que aconteceu com o Jackson, ainda agora no último jogo com o Málaga. O Kelvin parece-me um jogador mais próximo, é um jogador com mais recorte, com mais fineza, mais miúdo. É um jogador que penso eu que gosta mais de explorar mais o espaço interior do campo, que deriva para o centro. Gosta de jogar muito lá direito. Gosta de jogar muito lá direito. Para ter tendência a vir para dentro. Refletir, vir para dentro. Ora bem, e se aproximam mais de um Rames ou de um Iturbe. E essas posições exigem maturidade. Eu estou convencido que o Kelvin terá que maturar. Bom, Kelvin e Atsu, 2 valores desta equipa, 2 jogadores formados por Carlos Brito, nosso convidado nesta emissão, onde de algum modo também formados por Carlos Brito, ou que Carlos Brito acompanhou na época passada no Rio Ave. O Carlos Brito é o nosso convidado para antecipar o jogo da 20ª jornada do Futebol Clube do Porto, justamente com o Rio Ave, desafio sábado às 8 da noite no Dragão, e é esse jogo que vamos analisar, antecipar na próxima metade desta emissão do Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto. Carlos Brito treinou o Rio Ave durante 12 épocas como treinador adjunto, como treinador principal, em 3 momentos diferentes, totalizou 12 épocas, mas é um treinador com imensa experiência na Primeira Liga do futebol, 400 jogos realizados em equipas distintas como o Leixões, o Nacional, o Estrela da Amadora, o Boa Vista e, claro, o Rio Ave é o clube de Carlos Brito, é sócio, jogou também futebol no Rio Ave, registrou um 7º lugar, é a melhor posição enquanto treinador do Rio Ave, é execo com o Marítimo na 6ª posição, tem essa marca, e trouxe a equipa do Rio Ave, a equipa de Vila do Conde, por uma vez da Liga Secundária à Liga Principal, tendo sido campeão da 2ª Liga de Futebol. É Carlos Brito que nos ajuda a projetar este desafio. O Rio Ave chega ao Dragão em 5º, mas tendo cometido uma proeza nesta época, na 5ª jornada da primeira volta, impôs um empate a 2 golos, foi uma das 4 equipas, Gil Vicente, Benfica, Olhanense e Rio Ave, foi uma destas 4 equipas, uma das equipas que conseguiu tirar pontos ao Futebol Clube do Porto, numa época em que Porto e Benfica estão, obviamente, com um desempenho excelente. Carlos, nesse primeiro jogo, o Rio Ave acaba por consentir o empate nos derradeiros instantes. Foi a equipa que esteve mais perto. Porto é que acaba... O Porto... Não, o Rio Ave consente porque o Rio Ave estava a ganhar 2-1. Sim, exatamente. O contrário. O Rio Ave estava a ganhar 2-1. Virou o resultado e chegou ao final do jogo a ganhar 2-1. E onde é que eu queria chegar? Gostava de ouvir sobre isso. O Rio Ave, de facto, foi a equipa que esteve mais perto de ganhar ao Futebol Clube do Porto. Fez um jogo competente na primeira volta? Muito. Mas isso dizer que é competente, porque empatou, obviamente, que é um bocadinho... mais normal dizer-se, mas foi o Rio Ave conseguiu, na minha perspectiva, empatar de uma forma competente, porque eu julgo que o Futebol Clube do Porto deixou andar ali um bocadinho 1-0. Foi daqueles jogos que o Futebol Clube do Porto eu estava a ver para a televisão, porque hoje seria diferente, é isso que... Eu não sei se seria, lá está, futebol é momento, é como é aquilo que eu lhe digo, não sei se seria diferente. Agora foi numa fase que se calhar, também talvez devido ao facto do Rio Ave também não estar a criar grandes problemas, eu julgo que o Futebol Clube do Porto acabou por
por achar que, julgo eu, quer dizer, que aquele resultado já bastaria. O Futebol Clube do Porto tem uma oportunidade muito boa para fazer os 2-0, eu lembro-me, mas a partir daí não faz, e depois o Tarantini com um grande golo, quer dizer, acaba por e aí, não aí é de facto, imprevisível. sim, mas imprevisível, mas faz parte do jogo, mas sim, já numa fase que o Rio Ave, julgo eu, ter-se já percebido que o Futebol Clube do Porto de facto já estava, eu não diria que estava contente com o resultado, embora é sempre uma vantagem, mas mesmo que seja 1-0 é como a vitória de ontem, quer dizer, uma vitória é sempre uma vitória, é sempre muito melhor do que o empate, claro, seja por que for, mas eu julgo que depois ali o Rio Ave, após o empate, o Rio Ave impõe-se ali e o Futebol Clube do Porto arriscou-se e de que maneira a perder aquele jogo, na minha perspectiva. Por isso, eu julgo que também há muito mérito da parte do Rio Ave, não só de mérito do Futebol Clube do Porto, mas acho que também há muito mérito do Rio Ave na forma em como conseguiu empatar o jogo. Miguel, foi um jogo bastante sofrido? Foi até porque foi o terceiro jogo fora do Porto deste campeonato. O Porto tinha ido empatar ao Gil Barcelos na primeira jornada, sim. Depois ganha o Olhanense, um jogo muito importante, também por isso. E nessa terceira deslocação empata com o Rio Ave. É verdade que tanto com o Rio Ave, com o Gil Vicente, há algumas razões de queixa da arbitragem. Eu lembro-me de um penalti do Kleber, que entretanto entrou no jogo, penso que foi cometido pelo Nivaldo mesmo no fim do jogo, mas não serve de desculpa. Aliás, Vítor Pereira não se queixou, e bem, da arbitragem neste jogo, porque a segunda parte do jogo foi perfeitamente apática. O Porto deu como adquirido que aquele golo do Miguel Lopes, às vezes acontece assim com as equipas, daria o resultado. E a verdade é que o Tarantini, sobretudo, enfim, aquele segundo golo monumental, baralhou as cartas. O Jackson consegue empatar mesmo no fim do jogo, mas é uma segunda parte muito mal conseguida por parte do Porto, muito pouco ligada à corrente, e que acabou por ser muito negativa, porque, no fundo, em 3 deslocações, o Porto consente 2 empates que são, nesta altura, que pesam nesta altura para o balanço, claro, que faz este campeonato. E este jogo poderá ser diferente? Até que ponto é que o jogo europeu também poderá ter influência no que vai acontecer sábado à noite? Bom, será certamente diferente. O Porto, para já, o Porto joga em casa. Foi curioso o Vítor Pereira, no próprio rescaldo do jogo com o Málaga, fazer o apelo aos adeptos para... O Porto joga em casa frente a um adversário com o qual perdeu uma vez, é sempre bom também termos isso presente, e com o qual empatou por 4 vezes em 18 jogos registados. Portanto, o histórico, de facto, é esmagador, mas o histórico conta, como dizia o Vítor Pereira, e bem, mesmo com o Málaga, se o histórico contasse, bom, e é um pouco a mesma coisa com o Rio Ave. É evidente que eu estou convencido que o Porto, com as opções que vai começando a ter novamente, com o Rames, com o Atsu, com o Ismailov, se bem que eu tenho algumas dúvidas que o Ismailov consiga fazer o seu 5º jogo a titular consecutivo com a mesma capacidade que fez, o Porto, com o Varela regressado, com um momento excelso de forma de João Moutinho, eu julgo que o Porto pode obviamente ganhar o Rio Ave, estou convencido que irá acontecer. Mas este Rio Ave é um Rio Ave muito interessante. Não é só um Rio Ave que está em 5º lugar na Liga, é um Rio Ave que faz resultados interessantes. Ganha 3 vezes esta época ao Sporting, ganhou 2 vezes em Alvalade, no Estádio dos Arcos, ganhou também para a Taça da Liga ao Sporting. É um Rio Ave que empata com o Passos de Ferreira, com o Braga em casa, portanto, que faz jogos interessantes. É uma equipa que ainda tem história para escrever na Taça da Liga. É uma equipa que, precisamente, provavelmente, com o Futebol Clube do Porto. Mas já é uma sina, pá. É uma sina. Uma sina, porque eu já levei o Rio Ave 2 vezes à meia-final da Taça de Portugal. É verdade. E ambas, o Rio Ave tem um acerto de contas a fazer com o Futebol Clube do Porto, não é? O Futebol Clube do Porto, nesses 2 anos, ganhou a Taça de Portugal. Quer dizer, o raio do sorteio, pá, permitam uma expressão. Volta a acontecer nesta Taça da Liga. Com o Futebol Clube do Porto. Tem que ser caprichoso, como dizia o André Vilas Boas, para que as coisas corram bem. Na primeira vez, estávamos de fato e tal Moreirense, que estava na 2ª divisão. A segunda vez, salvo erro. Sporting, Porto e Rio Ave. Calha, Porto Rio Ave, eu acho que foi ainda com o Fernando Santos. Calha, Porto Rio Ave e Moreirense Sporting. E da outra vez é sempre o Porto que nos calha. E agora para a Taça da Liga ao Rio Ave igual. Volta a ter essa o grau de dificuldade de facto é maior. Carlos, conhecendo o futebol que o Rio Ave tem praticado, como é que a equipa abordará neste momento da época, perante este Futebol Clube do Porto, o desafio desta jornada? Eu julgo, sem querer com aquilo que vou dizer, estar a incentivar ou achar que o Rio Ave deve fazer isto ou aquilo. Sim. Quem sou eu para fazer? Claro. Porque não é essa a minha intenção.
formação e muito menos pelo meu passado no Rio Ave, então isso é que eu não faria. Em função da sua experiência e daquilo que tem visto enquanto adepto, temos a sua opinião. Estando de alguma forma ligado estes anos todos ao Rio Ave, não quero de forma alguma que se ache ou que se depreenda das minhas palavras que eu tenha que me excluir. Deixa de ir ver jogos ao estádio, por ter sido... É uma curiosidade minha. Deixa de ir ver jogos ao estádio. Eu nunca entrei no estado do Rio Ave, sempre que estive fora. Porquê? Isso é uma questão minha. Tanto pode estar o Rio Ave, como está agora, muito bem a fazer o campo, como pode estar em último lugar. Eu não quero ser estorbo para ninguém. E posso eventualmente... Eu não faço isso noutros jogos, outros campos. É curioso. Porque os jogos que eu vejo era... No Olhanense queixava-se do Cajudo e tal, naquela... Está bem, Miguel, mas isso cada um cose com as linhas que se quer, portanto nem estou aqui a fazer mais honesto. E a sua opinião não é um estorvo? Diga-nos lá, como é que acha que o Rio Ave vai jogar? Eu julgo que o Rio Ave... Ou como é que pode jogar para criar problemas? Exatamente. Atenção, porque o Rio Ave... E para estar à altura da posição que ocupa. Não, mas digo-lhe isso de uma forma simples. O Rio Ave tem feito um campeonato fora excelente. Só agora é que foi, jogo eu, ou está igual, ou o Porto é que passou com uma vitória mais fora, que de resto só o Benfica é que tinha mais vitórias fora que o Rio Ave. Portanto, isso é um dado importante, quer dizer que o Rio Ave não interessa se depois é mais forte em casa, porque eu também quando estava a treinar, a mim não era muito importante onde é que eu conquistava os pontos. Da mesma forma que ao Futebol Clube do Porto, se o Futebol Clube do Porto, o Benfica, o Sporting, principalmente aqueles que lutam para o título, era-me indiferente onde é que eu ia, pelo menos. Obviamente que é mais agradável em casa que os nossos adeptos... Portanto, tendo isso em conta, como é que... Não, tendo isso em conta, eu julgo que aquilo que o Rio Ave e a cidade é importantíssimo. Sim. O Ave fora tem tido... É a terceira equipa agora com mais vitórias fora, e não estamos a falar isso à quinta ou sexta jornada. Claro, à 20ª jornada. Não, porque é que são coisas diferentes, perspectivas diferentes. Eu lembro-me às 20ª tal jornada, irmos ao Benfica, na altura do Rio Ave, a lutar pelo segundo lugar. 70 mil pessoas, 65 mil pessoas e estamos a ganhar até um zero. Exato. Mas isso só para situar que uma coisa não é estar em primeira, à terceira ou quarta jornada, como o Rio Ave está à quinta. E, portanto, o que é que acha que vai suceder? Eu acho que o Rio Ave vai entrar, como é tem que vai tudo, sem com isto, já disse o que tinha a dizer, acrescento mais responsabilidade ao Rio Ave, nem quero mandar recados para ninguém, porque não é essa a minha ideia, mas ao campeonato que o Rio Ave tem feito fora e à posição que ocupa, tem tudo para complicar a vida ao Futebol Clube do Porto, no sentido de ser atrevido, porque... E quais são os principais argumentos da equipa? A equipa, daquilo que eu vejo do Rio Ave, obviamente, vi todos os jogos, só vejo... Não, a equipa funciona como isso mesmo, como uma equipa. Isso, para mim, é que é difícil um treinador conquistar. Que a sua equipa funcione como equipa. Parece aqui o acrescento da palavra, mas é isso mesmo. Eu julgo que o Rio Ave tem jogadores, tem perspectivas, defende bem, uma equipa que defende bem. E o Futebol Clube do Porto, ou seja... Não me admiraria nada que o Futebol Clube do Porto ao golo não entrar rápido. Há eventualidade. Sim, disso acontecer, claro. Pode haver mais desgaste, quer dizer, e pode eventualmente este desgaste de ontem vir um bocadinho ao de cima. Portanto, não me admiraria nada, não é? Um ou outro jogador, porque ontem o jogo de futebol do Porto ontem não foi só pela qualidade, foi pela intensidade. É que às vezes tem-se qualidade, mas a intensidade é espaços. Ontem o Futebol Clube do Porto, tanto aquilo que falámos no início, é o conjunto aquela 62% não é à toa, é porque ela tem razão de existir, porque eles não fizeram mais porque não puderam. Por isso, eu julgo que o Rio pode assistir a um bom jogo, um jogo muito bom, Miguel, na minha perspectiva. É um adversário que surge enfim, nunca há boas nem más alturas, mas há alturas piores para certos adversários. Será um adversário que poderá jogar com o desgaste do Porto no Málaga, acredito. Tem um guarda-redes muito competente. Eu julgo que será o próximo guarda-redes do Benfica, o Oblak. Muito competente. Tem jogadores como o Nivaldo e o Adimar, que são jogadores de charneira na defesa. O Tarantini, enfim, que já nos provocou, espero que agora seja um pouco mais calmo. Tem jogado o Filipe Augusto, o Aires, também o Carlos Brito conhece muitíssimo bem. O André Vilas-Boas também tem jogado agora mais ultimamente, jogou o último jogo. Houve a estreia do André Costa, que eu não sei se repetirá
agora no jogo com... O jogo já volta ao Lyon e o Marcelo Central, que tem sido titularíssimo. Agora não estou a dizer que vai ser ou não, só te estou a referenciar no sentido de o Lyon é titularíssimo, sim, à partida. Eventualmente agora, o Marcelo regressará. Sem o Hassan, abre-se aqui na frente de ataque a hipótese de um novo jogador. O Ucra e o Bebé parecem evidentes, aliás, o Bebé é um dado novo, como a saída do João Tomás neste Rio Ave. Estou algo expectante por perceber qual será o terceiro jogador do tridente ofensivo do Rio Ave. Bebé entra aqui, de facto, na equipa para substituir, ou como referência ofensiva, substituindo um jogador extremamente eficaz. Gostava de ouvir sobre essa mudança. Não, eu não penso que ele tenha vindo para substituir. Ele vem antes, ele já chega antes da saída do João Tomás. Sim. E mas depois acaba por haver uma sim, Tiago, mas eu não parece que o posicionamento do Bebé seja igual. Agora, poderá eventualmente o Nuno, digo eu, uma vez que não tendo embora ele tenha ali, ainda tenha ali o Ismael, julgo eu, ainda tem ali um outro jogador que pode eventualmente colocar como ponta de lança, eventualmente até o Bebé, não única e exclusivamente como ponta de lança, mas jogar ali mais pelo meio. Portanto, mas isto é uma perspectiva daquilo que eu conheço do Rio Ave, não necessariamente daquilo que o treinador vai fazer, como é óbvio. Não ex-domingo estar aqui poderá eventualmente, na forma como disse, estava a dizer ao Miguel, provavelmente entrará o Leão, que tem sido titularíssimo lateral direito, e o Marcelo, que também tinha sido titularíssimo até agora, foi só o quinto amarelo que fez com que ele tivesse saído. Portanto, daí não me parece haver mais nenhuma alteração, pelo menos a priori, daquilo que tem sido o Rio. Parece-lhe que o Rio Ave pode ganhar um lugar europeu, ocupar um lugar europeu no final desta época? Sim. Eu acredito que sim, porque estamos a falar da 20ª jornada, aquilo que eu disse, estará nona ou 10ª jornada em quinto lugar ou terceiro, quer dizer, com tanta coisa pela frente. 2 terços de prova cumprida já. Obviamente a experiência diz-me isso, e repara, se reparares, por exemplo, o Sporting está sempre à espera que vai chegar. O facto é que já está a 20ª jornada, aproximou-se um pouco, mas ainda não chegou. Estão-vos a entender? Quer dizer, o Rio Ave em quinto lugar ou em quarto lugar há 4 ou 5 ou 6 jornadas atrás, então, e principalmente depois após a entrada do Josualdo, quer dizer, tudo se perspectivava que mais 4 ou 5 jornadas o Sporting estava lá. O facto é que não está. O facto é que não está. Não é? Por isso acredito que o Rio Ave possa eventualmente consolidar esta posição. E se for, é de uma forma justa. Vem numa boa fase, porque empata no Funchal, ganha em Coimbra, ganha ao Sporting, empata em casa com o Braga. São 4 jogos que antecedem o Dragão, que dão uma admissão de alguma consciência. Sem querer com isso estar a tirar responsabilidades mais ao Rio Ave para chegar ali ao Dragão e jogar de igual para igual. Não é isso que eu estou a perspectivar, por isso, mas eu tive esse cuidado. Mas por estes dados mas tem consistência, no fundo. Tem consistência, é uma equipa com consistência. Para terminar, eu gostaria que me identificasse dos resultados positivos que fez com o Futebol Clube do Porto, enquanto treinador do Rio Ave. Ganhou uma vez em casa, empatou outras vezes. Qual é o jogo mais conseguido para si, aquele que valoriza? Nós fizemos já no Dragão. Empatámos um jogo, o Jorge Costa ainda jogava, porque eu lembro depois. Empatámos 1-1, que é o Fabiano. Com vantagem no marcador, não é? Estávamos 1-0. Gaúcho. Mas depois entramos muito bem na segunda parte. Nós com a possibilidade de fazer mais depressa 2-0 e estava tudo a correr bem. Lá está, aquelas fases da equipa que já chegámos lá e levámos 4 e 5 e ano passado no final da época levámos 5 em casa com o Porto, que já tinha sido campeão, e as coisas saíram todas de feição. Esse ano que era o ano dos horríveis do Porto, foi a seguir na ressaca do Mourinho, não é? Quando tivemos 2 ou 3 treinadores. Nem sei se nessa altura seria o Fernandes ou o Colseiro. Eu julgo que era o Fernandes ainda. Eu julgo que era o Fernandes. Mas lá está, era aquela que o Rio Ave está a fazer. Embora não querem estar muito em comparações, a história é o que é, já foi, portanto, não vivo de coisas do passado. Mas, porque foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Não foi aquele empate que a gente dissesse assim, ei, pá, o Porto bolas à posta e o gajo às vezes massacrado que nem sai dali. Não foi um jogo que sentiu que podia ter ganho, é isso? Mas muito mesmo. Miguel, é justo esta
na memória? Eu vou-te recordar, és capaz de recordar, que é o Fabiano, acho que é o único golo, um dos poucos golos que ele faz é o Rio Ave, porque é o Mora que sai, tem uma saída um bocadinho precipitada ao guarda-redes, ele finta o Mora e marca. Portanto, mas nós... E o Gaúcho marca na primeira parte e o Rio mas eu percebo que, e é normal, não te lembras assim, mas nós iniciamos a segunda parte, mas mesmo muito bem. O 2-0 estava ali, foi desses jogos bons, embora aquele... Quando eu iniciei, que era adjunto e passei aquilo que falámos no início, no Estado das Antas, empatar 2-2, assim, impensável. Miguel, esse jogo foi apagado da memória? Este do Gaúcho e Luís Fabiano está mais vivo. Não, eu estava-me a referir a esse justamente que o Carlos acabou de está vivíssimo. Está vivíssimo, porque foi naquele período também em que o Porto teve o problema da ressaca pós-Mourinho e pós-Liga dos Campeões. E ele, desculpa interromper, mas jogávamos bem. O Rio fez uma das fases, apanha ali bons jogadores, porque às vezes também uma coisa é fazer um jogo bom. Mas isso não faz uma boa equipa. Claro. Quando se faz bons jogos, bom, o Rival está a fazer é porque tem boa equipa. Não é porque de vez em quando faz um jogo bom. Portanto, e a gente tinha um pormenor, tinha jogadores para isso. Muita boa posse de bola, variação de jogo e criávamos dificuldades. Não foi só ali. E lembro-me de outro jogo, do jogo no Estado dos Arcos, a derrota 1-0, com o gol do Miguelito, também com o José Mourinho, precisamente, Carlos Brito contra José Mourinho, na penúltima jornada do campeonato, onde o Porto se sagra campeão. Depois joga com Passos Ferreira, acho que acabam no Dragão 3-1, mas é a penúltima jornada. Mas porque depois as coisas, e isto vou tentar ser rápido. Nós tivemos um jogo que perdemos 1-0 no Dragão, também com o Mourinho, que é um penalti sobre o Ian Kauskas aos 93, o que é? E o Mourinho, no livro dele, no primeiro livro que ele lançou, tem a humildade, isso também o caracteriza, não é? E ele tem a humildade de dizer no livro que, de facto, que ali, ele foi no final, se te lembras, ele disse: hoje senti que vamos ser campeões. Porque ele, no livro dele, até diz que o Rio Ave foi melhor taticamente, foi melhor tecnicamente, mas por acaso perdemos o 0. Foi um penalti. Eu lembro-me, o Bruno Mendes vai com o Ian Kauskas, caiu 92 minutos e 93. Porque também fizemos um muito bom jogo. Foi a primeira volta. Portanto, nós ganhámos na segunda. Também é nesse mesmo ano. De facto, boas memórias, independentemente dos resultados infelizes ou felizes, consoante a perspectiva dos jogos entre o Porto e o Rio Ave. Miguel, uma nota positiva e uma nota negativa para encerrarmos a emissão. Uma nota positiva, obviamente, o jogo com o Málaga é um jogo que parece com um resultado curto, mas que tem muito lastro para a continuação do Porto na Liga dos Campeões. Uma nota negativa, enfim, não vou falar de Sporting. Vou falar da falta de policiamento nos estádios. Já contam cerca de 50 jogos de competições profissionais sem policiamento. Quem percebe, quem vai a jogos infantis e vê o que são a dinâmica familiar em jogos infantis ou juvenis, poderá perceber o drama que por vezes é não ter um polícia à mão. Enfim, é de facto um problema que se vai agravando no futebol português. E se viu em Braga cada vez mais evidente e que tem as consequências. Eu julgo que daí o que pode vir é, com o aproximado do final do campeonato, onde muitas decisões estão... Muitos jogos e os nervos vão estar à flor da pele, não é? A irritação pode estar à flor da pele e aí portanto, é preciso ter atenção a essa questão. Mas eu julgo que também houve um dado muito importante agora nos últimos anos. Foi começar, a maioria dos Estados já não tem redes à volta e também, muito sinceramente, quer dizer, até hoje o público de uma forma geral tem sido excelente. Todos os adeptos, não há nada... Final. E agradeço a sua presença nesta emissão de Jogos Adeptos. Não tem nada que agradecer. Foi um gosto tê-lo aqui a antecipar o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave, o desafio do Porto nesta 20ª jornada da Liga. Muitas felicidades para si. Muito obrigado e para o programa, para vocês. Não tenho que agradecer, é um prazer. E principalmente, para além de vocês, para o Porto Canal em particular, basta ter o nome da minha cidade que... Carlos Brito revelou-se aqui um grande adepto, simpatizante sócio do Rio Ave, ajudou-nos a projetar este desafio na emissão do Grandes Adeptos dedicada ao Porto Rio Ave da 20ª jornada. Voltamos na próxima semana no Porto Canal com o Futebol Clube do Porto Sporting em Alvalade em agenda. Vemo-nos de hoje a 8 dias em nova emissão aqui, Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, e ouvimos-nos na rádio, emissão clássica na Antena 1, segunda-feira às 7 da tarde. Até à próxima semana, bom fim de semana, bons jogos, seja um grande adepto.